Então, de todo o meu coração, antes de iniciar essa direção, agradeço a presença de todos que aqui vieram para esta celebração, os que vieram de longe, né? E de forma especial, agradeço a vinda da Maria, que tão feliz de ver aqui, Maria. Obrigada. Presente de Deus nesse dia. Obrigado por ter vindo. Também a Mônica está aí, né? Que faz também aniversário hoje, mesmo dia que eu. Que Deus abençoe também a vida dela. Hoje o Salmo nos diz, no segundo refrão do Salmo, que o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Convido toda a comunidade, todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, comungar essa estrofe do Salmo. Olha como é forte isso. Os desígnios do Senhor são para sempre. O que Deus determina não está condicionado ao tempo. Jesus não disse uma vez: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E os pensamentos que o Senhor traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. O que o salmista profetiza nesse salmo? Que sempre, não importa a situação que o mundo esteja, sempre, de geração em geração, alguém vai trazer o pensamento de Deus no coração. Sempre haverá um profeta de Deus. Sempre haverá. Matam um, nasce outro. Prendem um, aparece outro. Sempre haverá, de geração em geração, profetas dispostos a entregar sua vida pelos desígnios do Senhor, sem nenhum interesse pessoal, a não ser fazer a vontade de Deus, disposto a tudo pela vontade de Deus, disposto a perder tudo neste mundo, até as amizades, disposto a perder as riquezas, disposto a perder tudo que esse mundo pode oferecer pelo reino de Deus. Sempre haverá profetas de Deus. O salmista profetiza que esses profetas trazem os pensamentos de Deus no seu coração. Não são pensamentos humanos, não obedecem lógicas humanas, não obedecem estatísticas, não se encaixam na contabilidade, não coincidem com a matemática. São desígnios e pensamentos muito além de tudo aquilo que nós enxergamos, que nós calculamos. No começo desse estrofe fala: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Então o mundo faz muitos projetos. Bastante também desses projetos ruins, maquinando mal, planejando mal, como nós sabemos, o projeto Blue Band, o projeto HARP e tantos outros projetos que hoje existem para o mal, para fazer o mal contra as... Mas o Senhor desfaz. Um sopro da boca de Deus desfaz todo o plano arquitetado por Satanás e aqueles que o seguem. E é importante nós, como missionários, termos no nosso coração esse desejo do profeta, de ser profeta. Não se acomodar devagarzinho ao mundo, não se acostumar com a água morna do mundo, bater o pé na verdade, viver a verdade e na verdade entregar a vida.
esses que trazem o pensamento de Deus de geração em geração, sofrem, claro, perseguição deste mundo. Jesus também disse: o mundo não vos escuta, porque não escutou a mim, disse Jesus. Se falassem o que o mundo gosta de ouvir, o mundo vos aplaudia. Mas não é isso. E no meio de uma geração, e eu falo não só da geração pagã de hoje em dia, eu estou falando para nós cristãos, para nós católicos, onde até no meio católico, e principalmente no meio católico, também no meio evangélico, o cristianismo é deixado de lado para falar a linguagem que ganha aplausos, para ganhar mais ponto no Ibope, para ser convidado mais vezes para ir naquele programa, para vender mais livros, para fazer mais show, para vender mais CDs. Crucificam de novo o Filho de Deus e não trazem no seu coração a verdade que não muda conforme os tempos. A verdade de Jesus, como eu disse no começo dessa direção, ela não muda conforme os tempos. Não é porque na internet todo mundo fala que tal coisa não é pecado, que aquilo deixou de ser pecado. A palavra de Deus perdura de geração em geração. Passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O que era pecado na época de Jesus é pecado ainda hoje. Não mudou nada. Não mudou. Jesus não mudou. O que mudou foi a perversão do coração humano. Santo Agostinho já profetizava esses nossos tempos, dizendo que chegarão tempos onde as coisas erradas tomarão conta da sociedade de tal forma que os justos vão ter vergonha de falar a verdade, porque eles vão ser uma voz no meio de uma multidão. Então hoje o cristianismo não profetiza mais, não prega mais a pureza, não prega mais a busca da castidade, a busca da fidelidade matrimonial, da fidelidade na vocação sacerdotal, da fidelidade na vocação celibatária religiosa, da fidelidade de um jovem cristão que guarda a sua vida, a sua sexualidade, ou para o matrimônio, ou para consagrar completamente a Deus. Mas nós vemos hoje uma grande onda de mentira que não se divulga só pelos meios pagãos, mas pelos meios cristãos, porque são os grupos de jovens da Igreja Católica e das igrejas evangélicas. Nesses grupos é que estão proliferando essas coisas erradas. Esse negócio de um jovem fica com um hoje e com outro amanhã, com roupas que não condiz com a condição de ser cristãos, roupas que provocam a sedução, que já não se preocupam mais com a santidade do templo de Deus, já não se preocupam mais com a confissão, acha que tudo é assim mesmo. Eu vi essa semana um sacerdote católico que celebrou a missa do orgulho gay nos Estados Unidos. Isso é uma profanação do templo católico, isso é uma profanação da Igreja Católica, da doutrina católica. Não é porque os tempos mudaram que a doutrina mudou, a doutrina não mudou. E os profetas de Deus trazem esses pensamentos de Deus contra a corrente. E nós, voz dos pobres, devemos trazer também em nós isso. Não é porque todo mundo está fazendo que virou certo. Não é porque todo mundo está ensinando que virou certo. Não é porque o padre Fábio de Mello talvez apareceu na televisão e não condenou uma situação que ele deveria ter falado, que aquilo não é mais pecado. O catecismo da igreja, a Bíblia Sagrada, a tradição da igreja continua a mesma. Nada, absolutamente nada mudou. Mesmo que eu vi um sacerdote, que eu não vou dizer o nome por causa de preservar o sacerdócio dele, e que me é muito caro, que eu amo de coração, mas eu vi uma atitude
dando os parabéns para um homem que fez a operação para não ser mais homem, para ser mulher, dando os parabéns porque agora ele se assumiu. Isso é a profanação do sagrado. Então eu estou dizendo, olha, Deus te fez errado, viu? Deus errou. Agora sim você assumiu, você acertou. Parabéns. Isso é profanar o que Deus criou, a criação de Deus. Podem falar o que quiser, podem até pôr como crime alguém falar isso, e eu vou ser preso. Se a lei de Deus for transgressão da lei, eu serei um fora da lei. E a comunidade tem que ser também. Nós temos que defender a verdade. A verdade continua sendo verdade. Pecado continua sendo pecado. Por exemplo, entre os jovens. Os jovens não lutam mais contra o pecado da masturbação. Não, antigamente era uma luta. Todos os jovens então lutavam e aquele tomava banho gelado para vencer. Quantos banhos eu tomei gelado para vencer isso? Jejum, penitência, lutávamos. O Pi lembra naquela época dos arautos do Evangelho ainda, né, Pi? Nós lutávamos, eram jovens solteiros e lutávamos por isso. Hoje não tem, hoje o rapazinho vai confessar, às vezes o sacerdote diz, isso é normal. Continua sendo pecado, e continua sendo pecado grave a masturbação. Então a luta pela pureza deve continuar, porque é isso que nos deixa livre, é isso que nos faz sermos felizes, vencer as tendências, não se entregar a elas. Se a gente se entrega ao pecado, à vontade da carne, a carne vai nos escravizar. E seremos escravos de nós mesmos. E vamos viver tristes. Porque quem não vence a si mesmo, não vence nada. Não vence nenhuma situação. Está aí o retrato dessa geração, desculpa a palavra, essa geração bunda mole, que não aguenta nada. Que mudou um copo de lugar já dá depressão. Deu uma bronquinha, já caiu o mundo, quer se suicidar. Essa geração perdeu para si mesmo. Não luta mais. Acostumou com o espírito de derrota, de se entregar aos prazeres, se tornou escravo de si mesmo. Por isso não vão ser felizes. O ser humano é muito mais do que a carne. Ele é a alma, a imagem e semelhança de Deus. E ele só é feliz quando ele sente a vitória de Cristo em si mesmo. Quando ele luta para ser de Deus de verdade. Não luta já se entregando à derrota. O lutador que entra já para apanhar é um covarde. Tem que tentar ganhar, pode apanhar, mas tem que tentar ganhar. Tem que lutar para vencer. É isso que esse salmo nos diz hoje. E é isso que eu quero chamar a atenção de nossa comunidade. Para que a gente cultive em nós a verdadeira doutrina da igreja. Que a gente não se deixe levar por correntes filosóficas dentro da igreja e nem fora da igreja. Que a gente não defenda bandeiras que não são as nossas. Que a gente não defenda um amor pelos pobres que não seja o amor eucarístico pelos pobres. Que a gente não defenda coisas que no fundo são malignas, disfarçadas de caridade. Termino pedindo a Deus que nos dê essa graça, para que essa comunidade seja de fato profeta. Se essa comunidade for profeta, essa comunidade estará cumprindo sua vocação. Essa comunidade vai ser feliz. O profetismo começa no ensinamento em casa. Os meus filhos, por exemplo, aprenderam em casa o que deve fazer, o que não pode. Se o Jonathan chegar para mim e falar, pai, posso pôr um brinco aqui? Eu falei, põe para ver. E ele respeita. Ele sabe. Não é porque o mundo mudou que os cristãos vão mudar. Claro, eu dei o exemplo do brinco, mas
as roupas que vai, os lugares que vão. Ah, mas todo mundo está indo assistir aquilo lá. Não, mas você sabe que aquilo lá é um filme da nova era, você sabe que aquilo pode prejudicar. E hoje tudo não tem problema, né? Hoje, isso é só uma brincadeirinha. O padre José Antônio Fortea, exorcista oficial, é um padre espanhol, ele escreveu no livro Suma Diabólica, Demoníaca. É uma tese que ele levantou, que ele defendeu de estudos, né? E ele relata um caso de uma mãe que na festa de Halloween mandou a sua criança vestido de bruxinha para a escola. Nada a ver, não tem problema. Não tem problema, vai lá. Aí na festa de Halloween, vai lá a criancinha fantasiada, porque os cristãos estão mornos. Tudo agora pode. Aí, para não ficar careta, para não deixar a criança... Ai, vamos dizer que o pai e a mãe é careta, é isso, é aquilo. Por medo de defender a fé pelas quais os mártires dão a vida, ela manda a criança lá. Com o tempo, a criança começou a mostrar um comportamento na casa, diz o padre Fortea, parecido com esquizofrenia. A criança começou a andar como um cachorro dentro da casa. E começou a uivar. E começaram a levar no hospital psiquiátrico, tomou remédio e nada. Tomava remédio e piorava. O padre disse que chegou uma época que tiveram que internar a criança no manicômio. A criança pequenininha ficou internada no manicômio. E uma junta médica estudava o caso porque ninguém entendia. Um desses médicos, dessa junta médica, era amigo do padre Fortea, que é exorcista. E convidou ele, falou sobre o caso para ele, ele disse, olha, isso pode ser que seja um caso espiritual. Aí convidou ele para ir. Falou, só que você vai como médico, vai com roupa de médico, não entra como padre. E o padre Fortea foi vestido de médico. Ele entrou junto com toda a junta médica. A hora que ele entrou, a criança gritou, o que o padre está fazendo aqui? Gritou. Aí o padre, em latim, repreendeu o demônio e perguntou quem ele era. E ele disse que eram muitos. E que estavam ali porque a mãe tinha cedido espaço na alma da criança. O padre fez o exorcismo, a criança ficou curada, imediatamente voltou para casa sã. Mas fica um ensinamento de que o cristão não jogue pérola aos porcos. Não jogue pérola aos porcos. Não jogue o que você tem de sagrado, sua família, aos porcos, porque eles vão pisotear. Não jogue aos porcos. A fé continua a mesma. Pecado continua sendo pecado. Virtude continua sendo virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.